Prezados telespectadores e internautas pelo mundo afora, saudamos de acordo com o fuso horário de cada um. Sejam bem-vindos ao segundo Conselho de Ideias com o Dr. Inocêncio André, que dissertaremos sobre as finanças públicas da República de Angola com o resto do mundo. Pedimos que neste momento parasse e curtisse as nossas páginas nas redes sociais como YouTube, Instagram, TikTok, Pinterest, LinkedIn e Twitter. Todas estão denominadas Conselho de Ideias com o Dr. Inocêncio André. Por gentileza, não assista sem deixar um like, compartilhar com pelo menos 30 pessoas, porque somente assim consegue nos ajudar a crescer. Dr. Inocêncio André, com elevada estima e consideração, boa noite. Sabemos que, para além de ser um homem de ciência, é consultor, autor, investigador, investidor nas áreas de ciências empresariais e sociais, com realce em temas como a pobreza, desemprego, inflação e outros de grande relevância. Pode contar-nos um pouco sobre o que faz na prática? Bom, muito obrigado. Quero saudar a todos os telespectadores que nos assistem pelo mundo afora e falar um pouco então sobre as minhas funções enquanto consultor, investigador científico, investidor, e vou começar com a profissão de consultor. Enquanto consultores, na verdade, nós trabalhamos com especificidades, assuntos de grande relevância por intermédio de solicitação de cada empresa, e por norma são assuntos relacionados à área financeira, desde orçamentos, investimentos, fluxo de caixas, demonstrações de resultado de exercícios e, em algumas circunstâncias também, trabalhamos com questões profundas das organizações do ponto de vista estrutural dos seus organogramas, bem como também prestamos consultoria nas áreas de formação e do ponto de vista das investigações científicas promovemos, digamos assim, assuntos, tal como mencionou, relacionados à inflação, à pobreza, desemprego, de modo geral, assuntos sociais que afetam a sociedade, procurando passar e recomendar por intermédio da ciência, com dados científicos técnicos, as possíveis saídas para mitigar os diversos problemas que a sociedade enfrenta, desde questões relacionadas à pobreza, desemprego, à inflação, etc. Enquanto investidores, na verdade, eu estou em praticamente todas as plataformas de investimentos que os mercados oferecem, desde os mercados financeiros. Aqui em Angola nós temos, ainda um pouco fraco, mas temos também a Bodiva, onde efetivamente, por intermédio das ofertas que eles vão colocando e dentro das nossas experiências, procuramos então participar deste mercado de modo a observarmos quais carteiras são mais atrativas e que efetivamente possam gerar retorno dos investimentos a que estamos submetidos. De uma forma generalizada, é basicamente isto. Qual é o nível da dívida pública em relação ao PIB e como ela tem evoluído? Olha, antes mesmo de responder ao seu questionamento de uma forma direta,
eu gostaria primeiro de trazer aqui a definição do que é efetivamente a dívida pública. A dívida pública é nada mais, nada menos do que o montante total de dinheiro que um governo, digamos assim, deve a seus credores. E esses credores, por norma, são instituições financeiras, empresas ou cidadãos, né? E desta forma o governo procura então financiar suas despesas quando as receitas provenientes do imposto são insuficientes para cobri-las. Digamos que esta dívida, por norma, é contraída por meio de contratos e da emissão de títulos públicos, servindo para financiar investimentos ou, digamos que, cobrir déficits orçamentários. Em outras palavras, a dívida pública surge quando o governo gasta mais do que arrecada em um determinado período. Vamos dar uma pausa para pelo menos beber um copo d'água e assim dar sequência à nossa entrevista. Desde então eu vou recomendar aos nossos telespectadores que compartilhem e deixem um like em todos os nossos canais, que são TikTok, YouTube, Pinterest, Instagram, e brevemente também abriremos o nosso canal pelo WhatsApp com conselhos de ideias com o Dr. Inocêncio André. Deste modo, Dr. Inocêncio André, eu vou partir para mais uma outra pergunta, que é: quais são as principais fontes de financiamento da dívida pública? Muito bem, obrigado. Antes de responder à sua segunda pergunta, como enfatizei anteriormente, eu tive que trazer aqui a definição da dívida pública e agora vou responder diretamente ao seu questionamento, que questionava qual é o nível da dívida pública em relação ao PIB e como ela tem evoluído, se a memória não me falha. Esse foi o questionamento que me fez. Digamos que a evolução do rácio da dívida pública em Angola, fim de 2023, aumentou para 88%, em relação ao PIB, tendo atingido os 80, pouco mais, ou aproximadamente 81 mil milhões de dólares. Isto em 2023. E em 2024, o rácio da dívida pública angolana caiu para 63,9% do PIB, ou seja, aproximadamente 64%. O rácio da dívida pública de Angola, face ao PIB, eu diria que situou-se em cerca de 63% em 2025, neste ano, neste caso, com o estoque da dívida governamental a rondar os 62,24 mil milhões de dólares no primeiro trimestre de 2025, enquanto o estoque da dívida total governamental e de empresas públicas, se a memória não me falha, estava estimada aos 64,80 mil milhões de dólares, isto no primeiro trimestre deste ano. Portanto, os pagamentos da dívida pública absorvem cerca de 6,2% do PIB, mais de um quarto das despesas totais. E o déficit orçamental global alcançou 1,5% em 2024. Isto significa que a dívida pública diminuiu de 89% para cerca de 70,9% do PIB, Produto Interno Bruto. Tudo isso deve-se ao maior crescimento nominal do mesmo PIB. Em termos gerais, diria que
E de acordo com a agência de notação financeira Standard Poor's, Angola terá de pagar 864 milhões de dólares, cerca de 830 milhões de euros de uma dívida que vence em novembro deste ano. Questionou-me se efetivamente quais são as principais fontes de financiamento da dívida pública em Angola. No geral, as principais fontes de financiamento da dívida pública são a emissão de títulos de dívida, como bilhetes e obrigações do Tesouro, a contratação de empréstimos e financiamento junto ao setor privado, bem como por via de bancos, instituições financeiras no geral, ou até mesmo por intermédio de indivíduos com capital excedente. E, em alguma circunstância, ao setor público internacional, como, por exemplo, os organismos multilaterais ou até mesmo outros governos externos, neste caso. Em África, temos 13,7 mil milhões de dólares da nossa dívida proveniente da Etiópia, 9,1 milhões de dólares proveniente da Zâmbia e 9,2 mil milhões do Quênia. Existem em outros países a quem nós possuímos dívidas. No geral, o nosso maior endividamento externo é com a República Popular da China, e eu penso que sabiamente o governo tem procurado reduzir substancialmente e estrategicamente eu diria que este é o caminho. Temos de nos autofinanciar, sobretudo com as nossas sociedades no geral, participando com compra das obrigações das grandes empresas que o governo tem privatizado. E eu acho que se seguirmos este caminho de nos financiar internamente, poderemos reduzir significativamente a dívida externa, porque nós, Angola, na verdade, temos, hoje podemos dizer que temos algumas empresas públicas substanciais, sustentáveis, que muito podem ajudar o Estado angolano a se livrar da dependência da dívida externa. Para não sermos não termos muito alongamento sobre a entrevista da dívida pública e para não cansarmos também os nossos telespectadores, hoje na nossa entrevista trouxe conosco um dos seus livros, já que em seu currículo tem também uma parte que nos diz que é autor. E este é o primeiro livro que lançou em 2018 com o nome de Mercado Financeiro Internacional. Gostaria imenso que nos abordasse sobre ele e explicasse como é que podemos adquiri-lo, em que parte do país, se o mesmo está fora de Angola ou não. Bom, ok, muito obrigado pela pergunta. Na verdade, como bem mencionou, esta é a minha primeira obra literária, Mercado Financeiro Internacional. Como vê aqui na capa, né? Ela foi publicada em 2018 pela editora Quírios, no Rio de Janeiro. Portanto, ela aborda, digamos assim, sobre o mercado financeiro internacional dos BRICS, e trazemos aqui Angola também, por ser o meu país de nascimento. Então achei conveniente trazer um pouco da história do mercado financeiro angolano,
Obviamente que nos dias de hoje nós já temos aí uma evolução significativa, porque este livro foi publicado em 2018. A dinâmica do mercado financeiro provavelmente sofreram algumas mutações, devem ter aumentado certamente algumas instituições financeiras e algumas que efetivamente devem ter passado por processo de insolvência, acabaram sendo encerradas pelo nosso regulador financeiro, neste caso o Banco Nacional de Angola. Em suma, este livro aborda também sobre o surgimento das crises financeiras mundiais, desde a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, bem como a crise do subprime de 2008 que surgiu nos Estados Unidos da América. Este livro aborda também sobre alguns conceitos de educação financeira de modo geral. Ele é, na verdade, um livro que está sendo comercializado no Brasil. Nós temos um vendedor credenciado e autorizado a realizar essas vendas. E tivemos aqui algumas demandas, algumas pessoas solicitaram o livro. Se a memória não me falha, foram efetivamente 20 pessoas, e então pedi para que o nosso revendedor autorizado no Brasil pudesse enviar algumas cópias aqui. Estão aqui conosco, excederam-se por 10, na verdade eram 20 que solicitamos, e temos 10 livros que estão sendo comercializados, que podem ser adquiridos a partir do contacto no Brasil. E eu vou pegar aqui a minha cola para não efetivamente cometer erros no contacto. Na cidade do Rio de Janeiro nós temos o senhor William, que está sob o contacto 98 058 15 44, prefixo 5521, da cidade do Rio de Janeiro, para quem estiver fora do país, ou seja, 0055 21 98 058 15 44. Vou repetir: 0055 21 98 058 15 44. Senhor William é o revendedor autorizado na cidade do Rio de Janeiro. E aqui em Angola, para quem tiver interesse deste livro, nós temos o contacto que me foi aqui, a memória. Deixa-me só ver aqui. Portanto, não consigo localizar este contacto porque eu não tenho aqui gravado, mas pode ser adquirido a partir do 92390 2525, 92390 2525. Este é o meu contacto pessoal. As pessoas podem ligar e eu vou, de certa forma, depois passar o contacto da pessoa que está com os livros, que pertence também à nossa empresa de consultoria. Então, o livro é este. Não esqueçam de adquirir, Mercado Financeiro. Nós temos 10 cópias, 10 livros, simplesmente disponíveis. Mercado Financeiro Internacional, Surgimento das Crises Financeiras. Podem adquirir. É um livro que vocês efetivamente podem encontrar aí a história do mercado financeiro, dos BRICS e da República de Angola. Já que fala do mercado financeiro, que é o seu primeiro livro que lançou em 2018, dentro do mercado financeiro também explica sobre os PIBs? Não. O mercado financeiro, tal como eu abordei inicialmente, né, ele aborda justamente o mercado financeiro dos BRICS. Os BRICS são os países que compõem a sigla do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Mercado financeiro, ou seja, a história das instituições, das principais instituições financeiras do Brasil.
ou seja, dos BRICS. Já agora, caros internautas e telespectadores, vamos beber um pouquinho de água, ir até a casa de banho e assim sendo, vamos publicitar mais os canais do Dr. Inocêncio André, que estão nas plataformas digitais como YouTube, Instagram, TikTok, Pinterest, LinkedIn, o Twitter, que todos eles estão nominados como Conselho de Ideias com o Dr. Inocêncio André. Por gentileza, não assista sem deixar um like, compartilhe com mais de 30 pessoas, porque somente assim conseguem nos ajudar a crescer. Dr. Inocêncio André, com elevada estima e consideração, novamente, boa noite. Vamos dar continuidade à nossa entrevista, que hoje estamos a abordar sobre a dívida pública em relação ao PIB. O meu terceiro questionamento vai aos riscos associados a um alto nível de dívida pública dentro de Angola. Quais são? Bom, como sabe, os riscos associados ao endividamento público, podemos nos referir aqui a um alto nível de dívida pública, podem estar associados a restrições orçamentárias que limitam, digamos que, a capacidade do governo de investir em áreas essenciais e de responder a crises. Isto por um lado. Por outro lado, o aumento do risco de crise financeira, com elevação de juros e os custos de financiamentos. Podemos também considerar aqui a perda de confiança de investidores e cidadãos na saúde financeira do país. Podemos acrescer aqui também a diminuição de crescimento econômico, visto que os altos gastos com juros podem desviar recursos de investimentos produtivos, além de agravar também crises sociais e econômicas, e isto pode gerar também a vulnerabilidade a choques econômicos e financeiros. Outros riscos podem ser crise de confiança, bem como aumento da desigualdade social e a instabilidade global. Tudo isto pode proporcionar dívidas elevadas em economias importantes e podem gerar repercussões, digamos que em todo o globo, se efetivamente haverem custos de financiamentos mais altos e um aumento do risco soberano noutras economias, especialmente nas de mercados emergentes, que acabam afetando também o nosso país por intermédio dos choques externos, neste caso, choques endógenos, exógenos neste caso. Bem, Dr. Inocêncio, mostra-nos que é um homem com bastante bagagem na área de finanças e economia. Assim sendo, vou reforçar mais uma vez a todos os telespectadores e internautas que possam partilhar as páginas do YouTube, do TikTok, do Pinterest, do LinkedIn, para que tenhamos mais visualizações, para que tenhamos mais interações. Já demos conta que o Dr. Inocêncio tem muito a nos falar em relação à economia, em relação às finanças dentro de Angola e a nível mundial. Vamos dar sequência à nossa entrevista com mais um questionamento. Dr. Inocêncio, como o governo está gerenciando a dívida pública e quais são as perspectivas para a sua sustentabilidade? Bom, os governos, de modo geral, gerenciam a dívida pública por meio de políticas fiscais, né? E da emissão de títulos, buscando equilibrar custos e riscos. Digamos que, além de estratégias de reestruturação e transparência,
para garantir a sustentabilidade fiscal a longo prazo. A sustentabilidade depende, na verdade, da capacidade do governo gerar superávites primários, arrecadar mais receitas do que gasta, exceto juros, né? Podemos assim dizer que superávites primários significa arrecadar mais receitas do que gasta, exceto juros. Por outro lado, os governos gerenciam a dívida pública para fomentar o crescimento econômico e criar um mercado financeiro robusto para atrair investimentos e reduzir a sustentabilidade das finanças públicas. Eu diria que as perspectivas da sustentabilidade, elas são incertas, com o país a enfrentar desafios como a dependência do setor petrolífero e a necessidade de reforma para impulsionar o nosso crescimento não petrolífero por intermédio da criação de empregos. Ao mesmo tempo, também a consolidação orçamental e a mobilização de receitas internas são cruciais para, digamos, melhorar a sustentabilidade da dívida. É evidente que temos que valorizar o esforço do governo em criar empregos e garantir a segurança para que tudo possa andar em perfeitas condições, porque eu entendo que sem a segurança, digamos que não existe investimento duradouro, e sem investimentos não existem empresas, e sem empresas não existem, digamos assim, rendimentos. Então todos nós temos de fazer a nossa parte, protegermos o nosso país de reputações negativas. Com certeza chegaremos um dia à estabilidade desejada. Eu acho que nós estamos no caminho certo. Por hoje é tudo, Dr. Inocêncio. Antes de terminarmos essa entrevista, é necessário termos em conta que é uma pessoa estudada e nas redes sociais existem pessoas que não entendem muito sobre a matéria de economia e finanças. Eu gostaria que esmiuçasse mais sobre superávit. Em outras palavras, o que quer dizer superávit? Olha, o superávit é nada mais, nada menos, na verdade, e eu vou tentar dar aqui um exemplo para ficar bem clarificado. Por exemplo, vamos supor que você tenha mais receitas do que despesas. E se tivermos que formular aqui matematicamente, se efetivamente eu tenho 1000 de receita e eu tenho 800 de despesas, eu tenho um superávit de 200. Então, ou seja, o superávit é justamente a parte excedente que sobra das receitas para dar continuidade a alguns projetos sustentáveis, sem comprometer, digamos assim, a sustentabilidade da economia de um determinado país. Em seu currículo e também alguns flyers que eu vi, notei que o senhor tem uma empresa. Pode falar mais sobre a sua empresa e quais são os fins desta empresa? Muito bem. A IA Negócios, Comércio e Prestação de Serviços, ela é uma empresa vocacionada à consultoria, que presta serviços de contabilidade, que presta serviços de auditoria geral, e tem um realce mais para a auditoria financeira, que presta serviço de organização de empresas, que presta serviços de catering, por um lado, que presta também serviços relacionados a motorista, a empregadas domésticas
Tudo isto por intermédio de solicitação, tudo isto por intermédio de formalização por e-mail, por meio dos nossos contactos. Nós estamos, de certa forma, a investir para diversificarmos mais a nossa empresa e certamente num curto espaço de tempo, se tudo estiver ao nosso alcance, sobretudo financeiramente, poderemos expandir para outros setores. Muito obrigada, Dr. Inocêncio André. É tão bom tê-lo aqui para compartilharmos ideias na área de economia, de finanças, quiçá gestão também, porque pessoas formadas nessa área também abrangem também a gestão empresarial e não só. Por hoje é tudo, telespectadores e internautas. Convidamos-vos a todos a assistirem do início ao fim a esta entrevista, que foi muito prazerosa, e eu em primeira mão digo isso. Vai compartilhando com mais pessoas, vai deixando like, subscreve em nossos canais, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação que surgir no canal de Conselhos de Ideias com o Dr. Inocêncio André. Muito obrigada, Dr. Inocêncio, e esperamos pelo senhor na terceira entrevista conosco para falar sobre a fiscalidade e outros pontos que são muito importantes para, pelo menos, elucidar aquelas pessoas que não entendem sobre a instabilidade ou a estabilidade econômica de um determinado país. Muito obrigado. Até lá. Estamos juntos. Partilhem, curtem bastante a nossa página. Isso assim nos ajudará a crescer. Muito obrigado.